E aí, gente linda! Bom, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Aline Runha e eu sou uma pessoa apaixonada por tomadas de consciência. Isso mesmo! Eu acho que é quando cai a ficha, quando a gente se dá conta das coisas, quando a gente percebe que tem comportamentos, tipos de pensamentos que não estão colaborando pro estilo de vida que a gente quer. É quando a gente se dá conta. É só aí que a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Caso contrário, a gente vai vivendo de um jeito inconsciente. Então, aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Todos os assuntos que a gente estiver conversando são sempre relacionados a isso. É algum assunto que vai te dar a oportunidade de tomar consciência, de ampliar a tua visão em relação à tua vida, às tuas questões, certo? E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho bem interessante. Aliás, eu acho todos os assuntos relacionados a isso, principalmente, muito interessantes. E eu coloquei o título de que nós erramos quando buscamos por resultados. Aline, o que é isso? Como assim? Se a gente está sempre buscando por resultados, como é que a gente erra? O que é esse errar? O que eu vejo? O que acontece? Quando a gente foca muito no resultado, onde o resultado ele se torna o centro das atenções, o resultado ele é o principal, a prioridade, é aquilo lá e ponto. Eu acredito que a gente erra. Por quê? Porque a gente atropela todo o processo e a gente quer alcançar esse resultado a qualquer custo. Então, muitas vezes a gente deixa de perceber outras oportunidades ou oportunidades que vão colaborar para a gente chegar naquele resultado. A gente deixa de perceber muitas vezes o que a gente está exagerando, que vai nos prejudicar nesse processo, consequentemente, para alcançar aquele resultado. A gente deixa de perceber as coisas. Muitas vezes a gente atropela relacionamentos, relações interpessoais, porque simplesmente a gente quer o resultado, o resultado, o resultado. No entanto, o resultado ele é um merecimento, ou seja, eu faço acontecer e mereço aquele resultado. Para mim, o resultado ele funciona como um norte. Ele nos ajuda a ter clareza sobre quais as ações a gente precisa colocar em prática para alcançar aquele resultado, aquele objetivo, aquele estilo de vida, aquela conquista. Ele serve como um norte. Para quê? Para a gente conseguir ter clareza do processo. O que é o processo? É a construção da caminhada para chegar naquele resultado. Clareza nas ações que a gente precisa executar, que a gente precisa realizar. Clareza nas decisões que a gente precisa tomar. Clareza nos comportamentos que a gente precisa ter para conquistar aquele resultado. Então, o resultado, sendo o foco principal, nos tira a visão de todo esse resto. Porque a gente está focado no resultado, o nosso olhar está lá na frente e não no caminho, não nessa construção. E a construção ela é muito mais rica. Porque é vivendo essa fase, construindo, estando ali presente, que a gente vai se dar conta de todo um crescimento que está vindo junto. A gente vai ter ideias que possam colaborar, a gente vai ter insights, a gente vai mudar os planos. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente vai cego naquele resultado, eu preciso alcançar, e muitas vezes o plano ele precisa ser mudado. Muitas vezes precisa ter alguns ajustes. Eu não diria muitas vezes, eu diria quase sempre. Só que se a gente está focado naquele resultado, parece que a gente fica bitolado naquilo ali e não percebe essas mudanças que venham a ser necessárias. Então o resultado ele é um foco, ele nos dá um norte, mas ele não pode ser o foco principal. O foco principal é a construção dessa caminhada, que é onde vem o nosso crescimento, a nossa evolução, certo? Outro ponto que eu anotei aqui que é super importante e que a gente precisa ter clareza. Quando a gente pede as coisas para Deus, para o universo, sei lá para quem tu confia, para quem tu acredita, eles não vão te proporcionar aquilo que tu estás pedindo. Eles vão te dar a oportunidade de conquistar aquilo. E muitas vezes vem de um jeito diferente do que a gente está imaginando. Então, às vezes, a gente pede um resultado, a gente pede... eu quero ter um resultado profissional, eu quero ter uma promoção, eu quero chegar num certo patamar. E a gente fica pedindo, mentalizando, desejando de verdade. Só que só isso não basta, porque Deus não vai te dar isso. O universo não vai te trazer isso. Ele vai te trazer principalmente desafios
que muitas pessoas enxergam como problema, como perrengue, mas são desafios. Eu não gosto de enxergar como problema, porque qualquer coisa que venha a me desafiar é uma oportunidade de crescimento que eu tô tendo na minha vida. Então, o universo ele te manda isso, as situações te trazem isso, desafios para te crescer como pessoa, para te crescer como profissional, para conseguir passar para outro degrau e subindo e evoluindo e crescendo para chegar lá na frente e merecer esse resultado que tu vem buscando. Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente não vai receber isso, a gente vai receber a oportunidade de conquistar isso. Isso a gente pode levar para uma questão pessoal, por exemplo. Muitas vezes a gente pede mais paz, mais paciência, menos raiva, menos rancor, mais alegria. Só que é como a gente vive as situações que a gente vai transformar aquilo que a gente está vivendo naquilo que a gente está buscando. Ou seja, deixa eu trazer um exemplo para clarear aqui para vocês. Por exemplo, se eu quero ter menos raiva, mais paz, muitas vezes eu vou me colocar em situações, em dinâmicas que provavelmente vão despertar em mim ou nas outras pessoas uma certa raiva, um certo desconforto. E são exatamente nessas situações que a gente precisa estar consciente e ser a paz que a gente está buscando, ser a tranquilidade, a serenidade, a sabedoria que a gente pede. Porque quanto mais a gente treina essa consciência, essa sabedoria, esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, mais ela vai fazer parte da minha pessoa, do meu ser. E com mais facilidade eu vou passar por outras situações, talvez do mesmo tipo, ou um pouquinho mais maiores, mais intensas, mas com muito mais paz, muito mais tranquilidade. Então, quando a gente pede alguma coisa, o universo te traz a oportunidade de criar aquilo, de transformar aquilo, para daí tu conquistar aquilo que tu vem buscando, certo? Então a gente merece resultado, tanto profissional, quanto pessoal, quanto de paz, tranquilidade, serenidade, tudo que a gente pede, a gente conquista por merecimento. E mais um ponto que eu acho super importante, quando eu evoluo, todas as áreas da minha vida evoluem junto. Na realidade, no processo de coaching, a gente tem uma ferramenta, um trabalho que a gente executa, que olha para 11 áreas, 11 não, 3, 6, 12 áreas da nossa vida. 12 áreas, ou seja, eu desmembro as áreas da minha vida em 12 partes que de uma forma equilibrada elas vão passar a se colaborar entre si. Ou se eu não estiver consciente, elas podem prejudicar umas às outras. Então a gente olha para todas essas 12 áreas. Só que, no entanto, se a gente perceber que todo o processo de consciência, ou seja, eu me dar conta das coisas, eu estar presente, atento para o meu comportamento, todo esse processo de evolução pessoal, que é eu evoluindo como ser humano, consequentemente vão impactar em todas as áreas da minha vida, em todas essas 12 áreas. Eu vou ser uma pessoa diferente, eu passo a ser uma pessoa diferente a cada tomada de consciência que eu tenho, a cada caída de ficha, a cada eu me dar conta de alguma coisa. Porque tudo tem a ver com comportamento nosso. E se eu tenho um determinado tipo de comportamento em relação a alguma coisa, digamos, num ambiente profissional, possivelmente eu estou repetindo esse comportamento nas minhas relações com os amigos ou com a família, às vezes de um jeito um pouquinho diferente, mas eu repito o mesmo padrão de comportamento, porque ele é meu, ele faz parte de mim. Então, quando eu evoluo, quando eu olho para dentro, quando eu quando eu olho para dentro, quando eu trago autoconhecimento para o meu dia a dia, para a minha vida, fazendo parte de mim, ou seja, eu me conheço cada vez mais, as minhas necessidades emocionais, os meus comportamentos, os meus tipos de pensamentos, consequentemente, eu vou mudar como ser humano e aí eu mudo em todas as áreas da minha vida. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente acha que a solução para conquistar aquele resultado que a gente vem buscando, a solução para conquistar aquele objetivo, é mais um conhecimento técnico, eu preciso fazer as coisas de um determinado jeito, uma coisa mais mental.
E muitas vezes o que a gente precisa de verdade é mudar algo aqui dentro, em algum comportamento com as pessoas, em algum comportamento comigo mesmo, em alguma forma de ver as coisas, porque o nosso olhar muda completamente a situação. A gente pode estar enxergando a mesma situação, só que se eu enxergar de formas diferentes, com pensamentos negativos, ou enxergar com um olhar mais positivo, muda completamente a mesma situação. Então, se a gente treinar, olhar para dentro, o autoconhecimento, o meu olhar, os meus comportamentos, as minhas necessidades, automaticamente vai impactar nos meus resultados. E aí pode estar a grande necessidade que tu estás tendo para chegar naquele resultado que tu vem tanto buscando. Porque às vezes a gente fica batalhando, quero aquele resultado, por que eu não vivo aquilo? Parece que aquilo lá nunca chega. A gente se dedica, se entrega, se estribucha, que eu digo, trabalha um monte, faz um monte, mas parece que aquilo lá nunca chega para nós. Muitas vezes a gente precisa mudar algo aqui dentro. A forma de olhar, o comportamento que eu estou tendo, como eu estou lidando com as situações. Mudando isso, mudando alguma coisinha aqui dentro, as coisas externas vão começar a mudar também, certo? Então aqui eu trouxe mais uma coisinha para vocês. Resultado, a gente não foca, a gente merece ele. Ele serve como um norte, mas o foco precisa estar na caminhada, na construção dessa caminhada, nesse crescimento, nessa evolução. E quanto mais a gente olhar para as nossas questões, a gente vai evoluir como ser humano, a gente vai evoluir como pessoa, consequentemente como profissional, nas nossas relações, em todas as áreas da nossa vida. Certo? Um beijo grande e um lindo dia para todos vocês.